sejam bem-vindos a mais um episódio do Quem Lidera Governa podcast. E hoje eu estou com uma convidada super especial, que é a Dênia, uma enfermeira sensacional, uma amiga incrível também. Antes de apresentar a Dênia, pedir para que ela fale com vocês, eu vou ler aqui um pouquinho do currículo da Dênia, para que vocês possam conhecê-la, quem ainda não conhece, porque a Dênia é famosa aí na área da enfermagem. Então, a Dênia é casada, ela é mãe do Arthur e do Vinícius, Arthur Vinícius e do André Lucas. Ela é enfermeira há 20 anos, 18 anos atuando no serviço público, no HRMS, que é o Hospital Regional aqui de Campo Grande. Há 4 anos estudando sobre autoconhecimento através das constelações familiares e agregou também a sua formação à estética e à saúde integrativa. Aqui está um currículo assim bem resumido, mas eu que conheço a Dênia há alguns anos, eu sei que tem muito mais formações aí, conhecimento, experiência na área da saúde e da gestão. Aí, Dênia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Quem Lidera Governa. E eu queria que você se apresentasse aqui para nós, para o nosso público aqui, na sua perspectiva, quem é você? Bom, quem sou eu? Boa noite, gente. Boa noite, Nívia. Boa noite, pessoal. Bom, quem sou eu? É difícil falar da gente, né? É. Mas eu sou realmente uma pessoa muito curiosa, né? Que sempre gostou muito de aprender coisas novas. Então, realmente, assim, além desse currículo, tem algumas outras coisas realmente que eu acrescentei na minha jornada profissional. Mas, eu sempre realmente gosto de estar aprendendo coisas diferentes, coisas novas, aquilo que me instiga realmente a a a evoluir, a crescer, realmente é estar em constante movimento na questão de conhecimento, né, então e agora realmente no autoconhecimento, aí que Uhum. realmente eu estou me aprofundando um tanto quanto, né, e aí eu estou me redescobrindo, né, em muitas questões. E aí realmente eu estou buscando esse novo conhecimento, novas perspectivas de aprendizado, e tem sido muito importante para mim, isso tudo. Conta aqui para mim, você tem 18 anos De regional, de regional, mas de formada? 20 anos. 20 anos. Isso. Então, nesse tempo de formada, você foi agregando conhecimentos na área técnica, Sim, se especializando sim. em áreas em que você atuava como enfermeira? Sim, eu tive a minha primeira especialização foi em gestão do trabalho e educação na saúde, né, que, eu fiz porque a gente já estava, né, começando na gestão lá no hospital regional. Aí depois eu associei que aí eu fui para o pronto-socorro, então eu fiz a urgência e emergência. E por último, né, na área de gestão ainda eu fiz, gestão de emergência em saúde pública, né, que foi uma especialização fantástica que eu fiz, eu aprendi muito e me agregou muito conhecimento. E aí, nessa questão que você citou sobre o autoconhecimento, que já é uma área de conhecimento mais voltada para as questões emocionais, para as Emocionais. hard skills que nós falamos no mundo corporativo, e essas questões daí, dessas hard skills, você começou a estudar há quanto tempo? Tem 4 anos, né, foi na pandemia que eu comecei a a focar um pouco mais nisso, né, a parar um pouco, olhar para mim, e aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre autoconhecimento, e aí eu encontrei as constelações familiares. Tá. E eu Agora eu achei e lembrei, é realmente hard skill não, é soft skills, quando são as habilidades emocionais. sim, As hard skills são as habilidades técnicas. técnicas. Se eu fizer confusão aqui, você me corrige também. Então, aí faz 4 anos que você veio para essa área de conhecimento, de De autoconhecimento, autoconhecimento. de descobrir como que as questões emocionais interferem nas decisões. Sim. E é uma área, assim, que a gente precisa estar realmente querendo compreender, porque Uhum, às vezes a gente topa com questões pessoais muito profundas, né, uhum, então quando você, para observar isso, às vezes dói, sim. né, então assim, não sei, você também, né, trabalha com essa parte de autoconhecimento, né, a questão do método EVO, né, então a gente Uhum. vê que realmente às vezes quando você começa a buscar as questões, de autoconhecimento, mas a gente busca algumas dores mais profundas, mas que nos fazem evoluir, nos fazem crescer, né. Então, assim, a gente às vezes até brinca que, até hoje somos garotinhas, né, mas aí quando a Uhum. gente para se olhar, para ver a sua, né, o seu interno, as suas
a gente realmente passa a crescer, a ser mulher, né. Verdade. E como que você acredita que esse processo de autoconhecimento, ele contribuiu para o seu desenvolvimento profissional? Vamos falar primeiro da parte profissional. Porque o que que a gente sabe na prática? Muitas pessoas com muito conhecimento técnico, mas que não se sentem bem-sucedidas ou que, inclusive, não são vistas como pessoas bem-sucedidas. E eu atribuo isso a exatamente a questão da falta de autoconhecimento. Que o Daniel Goleman, ele é o pai da inteligência emocional e ele diz que 80% do nosso sucesso está relacionado às nossas habilidades comportamentais. E na prática, a gente consegue, ter essa visão de que realmente nós vemos pessoas com especializações, pessoas com, eh, e no caso, pós-graduações em nível de mestrado, doutorado, pós-doutorado, bem concursado, mas que se você for conversar com a pessoa, ela vai falar para você que não se sente realizada. Ou então nos próprios resultados, na questão de relacionamentos, de resultados profissionais mesmo, a gente consegue observar que a pessoa não é bem-sucedida. Então, são questões que interferem demais. E aí, nesse sentido, como que essa questão do autoconhecimento te ajudou e tem ajudado outras pessoas que eu sei que você faz atendimento também? Fala um pouco para nós aqui, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui no podcast, né, para elas terem uma ideia de como o autoconhecimento vai ajudar na questão do desenvolvimento profissional e de ser bem-sucedido profissionalmente falando. Eu acredito que a gente adquire muita maturidade quando a gente passa a se autoconhecer, né. Uhum. E aí a gente passa a olhar o outro diferente também. Então, olhar para si primeiro, se compreender, perceber suas questões, e você passa a verificar, né, no outro que aquilo, né, que ele demonstra de não ação, de reação, né, daquela autorreação, de a gente que vivencia o ambiente hospitalar, a gente sabe como é liderar equipes, né, no ambiente hospitalar. Então aquela reação da equipe né, às vezes explosões, enfim, a gente passa a olhar o outro com um pouco diferença, né, assim, diferente no sentido de, você compreende melhor que Sim. aquilo ali ainda é algo que precisa ser trabalhado, A né. pessoa se torna mais tolerante? Sim, com certeza. Com certeza a gente tem muito mais compreensão pelo outro, a empatia, né, eu acredito que talvez Uhum. seja uma empatia diferente e você passa a buscar compreender aquilo que o ambiente traz para você. Então, assim, é um ambiente de, né, de reação, então tá, vamos entender o que está acontecendo, vamos tentar amenizar essa situação para evoluirmos daqui, né. Então acredito que a gente passa como gestor, né, passa a olhar um pouco nesse sentido, a tentar compreender aquilo que o grupo traz como uma reação, né, de algo que acontece, né. Então, é bem complexo, mas é possível. Mas primeiro a gente precisa ter essa segurança, né, de estar posicionado diante do papel que você exerce no grupo, né, porque aquele grupo espera algo de você, né. Quando você está liderando grupos, a equipe espera de você algo que vá realmente fazer, não digo um conforto, mas algo que amenize talvez o conflito, né, amenizar o conflito. Então isso acredito que vai muito nesse sentido, né, de você parar para olhar o outro com as questões que ele tem também emocionais, e que interferem sim no ambiente de trabalho. Então você tem aplicado esse conhecimento que você tem adquirido na área do autoconhecimento, da inteligência emocional, no seu dia a dia, Sim, totalmente. Mudei completamente com os meus filhos, inclusive. em casa Em casa, completamente. e no trabalho. Sim. E o que que as pessoas falam, assim, de feedback para você? Porque isso é uma forma de ver também que a gente está evoluindo. Como diz o Márcio Michele, sendo a melhor versão Sim, na fase atual com os recursos que tem. Então não é ser perfeito, mas é sim. ser 1%, aquela história do um De por um por cento cento melhor a melhor cada cada dia. dia. Isso é muito bacana quando a gente se percebe e é mais bacana quando a gente tem o feedback Sim, com das pessoas certeza. que são importantes para nós também.
É, assim, meus filhos realmente eles percebem bem a diferença, né, que realmente às vezes em casa a gente é a nossa versão real, né. Uhum. Então, no ambiente de trabalho, eu sempre fui um pouco do que eu sou, né, eu não mudei muito em relação a ouvir, né, então eu sempre fui uma boa ouvinte da Sim, eu da sou testemunha, conheço a Dani há 18 anos. então assim, eu sempre Só que eu fui era bem uma novinha quando eu eu conheci. também, Bem novinha. eu também, 15 anos. Era meu bebê, invadiu o hospital. Então, mas assim, eu sempre tive, né, essa eu acredito que seja uma habilidade talvez, né, ser uma boa ouvinte, então eu sempre ouvi muito, né, as percepções para Hum. depois trazer aquilo que eu tinha de informação para o grupo, enfim. Então, eu acredito que no trabalho, assim, talvez as Tem pessoas não água aí tenham no seu tem. Talvez as pessoas não tenham percebido tanto quanto realmente os meus filhos perceberam, né, que realmente uhum. eu mudei bastante em relação à mãe que eu sou hoje. Em que sentido, assim? Dá um exemplo para nós. Mas, como que eu vou explicar pra você, assim, é uma mãe mais tranquila, mais perceptiva de como eles estão se sentindo, porque às vezes a gente só cobra, só cobra, só cobra, mas como foi o dia dele, né. Então olhar pra ele, perceber como que ele também está se sentindo, olhar para aquilo, trazer fazer, né, a conversa com que ele traga informações para que eu possa colaborar no crescimento dele também, né, então tanto que É bem a questão da empatia. sim, é bem a questão da empatia. É você aprender a olhar para o outro, né. Uhum. Aprender a olhar para o outro além daquilo que está por fora, né. Então além do externo, é olhar realmente atrás daquilo que aquela dorzinha que às vezes está guardada ali, né, que o olhinho tá mais caidinho hoje, né, que aconteceu, vamos conversar. E o Eh, feedback deles? eles amaram, né. Eu era Eles uma mãe bem brava. que eles comentam, assim? Comentam alguma coisa específica, assim? "Nossa, mamãe, você tá diferente"? Sim, nos primeiros momentos, assim, que eles perceberam a mudança, o André, né, que é o mais novinho, ele falou assim: "Nossa mãe, tu tá diferente, o que que aconteceu?" Eu acho que Ai, que isso é legal. importante, né, porque são os que a gente mais ama, né, então, realmente eu preciso ser pra eles, principalmente, a minha melhor versão, né. Sim. É, e realmente são as pessoas com quem nós temos intimidade que são as pessoas que realmente nos conhecem. E normalmente são as pessoas da nossa casa. Sim, E essas deveriam ser as pessoas que mais nós deveríamos tratar bem. sim, Porque o trabalho é algo necessário, edifica as nossas vidas, mas ele é passageiro. sim, Agora, a nossa família, não. Então, se você está bem, a família está do seu lado. Se sim, você está mal, a família está do seu lado. O trabalho nem sempre é verdadeiro isso. sim. E aí em casa é onde a gente, vou dizer um termo popular, solta a franga, né. Então tudo aquilo às vezes que a pessoa acumulou durante o dia no trabalho, de estresse, sapo que a pessoa engoliu, coisas que ela não gostou, ela vai e despeja em casa. Sim, Então por uma falta de autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele traz o domínio próprio. sim. Ele ajuda no domínio próprio. Isso é um dom, eu acredito, espiritualmente falando, mas também existe uma questão emocional. Então, quando a pessoa se conhece, ela consegue gerenciar os pensamentos. Sim. Gerenciando os pensamentos, ela vai gerenciar as ações e, consequentemente, Traz as consciência, né, atitudes. Nívia, Traz traz consciência. consciência. E isso vai ajudando a pessoa nesse processo de autocontrole Sim, emocional. totalmente. Então, separar as coisas. Agora, sim, isso é um processo. E o que que eu sempre penso, inclusive sobre mim? Eu passei anos da minha vida sendo programada de um jeito. Aí, de repente, faz 4 anos que eu também estou nessa imersão de um processo de autoconhecimento. Então, não é, a gente não muda da noite para o dia. Não, não tem como, é um Não tem processo. como. Hoje já sou muito diferente do que eu era há 4 anos atrás, mas Sim. eu percebo que ainda tem muito para evoluir. Tem Uhum. muito ainda para aprender, tem muito para evoluir, né. E assim, aquilo que você falou em relação à família, né, a mulher ela é a figura que ela mais diz respeito em relação a como essa casa é, né. Uma mulher que ela consegue trazer paz para casa, né, você percebe na família toda a diferença. Agora uma mulher que ela não consegue olhar para os filhos, olhar para o marido, né, com a compreensão de que ali é o momento dela na casa, né, é ela que governa ali, em relação ao acolhimento mesmo do ambiente, da casa, do lar, né, que fazia realmente o lar, a casa vira de perna para o ar.
né. Então nós mulheres temos esse papel fundamental em relação à família. Essa sua fala vem de encontro a uma passagem que está na Bíblia que a mulher sábia edifica a Edifica a sua ca casa e a exatamente. tola destrói. Destrói. Exatamente. E isso que você está falando pra gente está num contexto da inteligência emocional, do estudo do comportamento humano, Sim, emocionalmente falando, sim. Porque né. a mulher é o acolhimento, né. Então a Uhum. mulher É o é a papel dela. representação do acolhimento, sim, E né, nós do somos homem na família? o homem, ele é o provedor, né, então é ele que sai, é ele que vai em busca, lógico que nós mulheres hoje, né, ocupamos um espaço no mercado de trabalho, mas em relação ao lar, né, o papel de acolhimento, o papel de estruturação, de lar, de ambiência do lar é da mulher. Então a gente tem um papel fundamental nisso. Isso você fala na questão emocional e de ocupação de papéis mesmo, Sim, de de papéis. energia mesmo ali naquele Ainda que a ambiente. mulher, ela seja a provedora, né, também do lar, dentro do lar, ela precisa que a energia dela esteja totalmente feminina, né, para justamente ela focar na questão do cuidado do lar, né. Não é o cuidado do lar de ter que varrer, passar pano, não é isso, Uhum, entendeu. É o cuidado da ambiência do lar, né, então uhum. a mulher tem esse papel, ainda que ela seja realmente o provedor, né, que às vezes ela precisa ocupar o papel de trazer, né, para casa os alimentos, enfim, mas ela é o esteio no sentido de acolher tudo aquilo que acontece no lar, né, os filhos, principalmente os filhos, né, Uhum. lógico que com o marido também, mas principalmente os filhos. Dênia, comenta aqui com a gente como que funciona essa questão da energia feminina, da energia masculina. Assim, nas redes sociais, eu, por exemplo, no Instagram, vejo muito sobre isso. Sim. Como que isso interfere nas relações, vou dizer, intrapessoal, da pessoa com ela mesma, e interpessoal, no caso, com a família. Que eu acho que é essa questão, no meu entendimento, não é uma área que eu estudo, mas no meu entendimento, essa questão de energia, ela interfere mais no ambiente familiar, Na ou verdade em ambiente tudo, de né, trabalho de também. trabalho também, Então, porque explica um pouco para nós aqui. a energia feminina, ela é aquela da criatividade, dos pensamentos, de o que que eu vou fazer, né, ideias e tudo mais, cores, pensar, né, como que eu vou organizar esse ambiente para ficar acolhedor, como que eu vou organizar esse ambiente para ficar com a cara que eu quero para o meu negócio. Então a criatividade, ela é a energia feminina, e o fazer é a energia masculina, então a gente precisa equilibrar isso também, né. Então nós que somos, né, mulheres trabalhadoras, empreendedoras, a gente precisa ter também em alta a nossa energia masculina no momento de atuar. Ah, isso que eu ia te perguntar. Então tem um Sim, momento que o homem ocupa um pouco da energia feminina e a sim. mulher também ocupa um pouco da energia Precisa masculina. ser em equilíbrio, né. Entendi. Mas pensando em mulheres e homens, né, a mulher precisa ter em maior proporção a energia feminina, né, até porque a mulher não dá conta de ficar, extremamente na energia masculina, porque é cansativo, a mulher precisa descansar, né. O homem, ele não tem a questão hormonal que a mulher tem, né, então a mulher é de fases, a mulher é de fases, Uhum, né. uhum. Então a mulher precisa, tem a questão do ciclo menstrual, que atrapalha totalmente a questão corporal da mulher, ela fica diferente, não tem como comparar realmente a produtividade de uma mulher com a produtividade de um homem em relação à questão do ciclo, né, feminino. Então, a gente tem uma energia diferente. Então a gente precisa estar mais na energia feminina, porque senão a mulher adoece. Se ela ficar só na energia masculina, só fazer, 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 ela não dá conta. Então ela precisa Tá descansar, ela fora da precisa, natureza tá fora da dela. natureza feminina, né, então ela precisa descansar, ela precisa olhar para si, ela precisa ter os momentos de feminino. Então o que que é o momento de feminino? Vai no salão se cuidar, passa uma maquiagem, Tomar chá com as vai tomar amigas. um chá com as amigas, entendeu. Então assim, são momentos realmente da mulher, Gastar o dinheiro do marido. Opa. opa. Foram comentários aqui no estúdio, gente. Exatamente, mas faz parte. Faz parte. E o homem também, né, o homem também precisa se nutrir do masculino, né, então o homem Uhum. precisa estar com outros homens também, para se nutrir do masculino, né, da figura do papel masculino, daquela coisa que o homem não pensa em nada, só fica rindo de bobeira. Isso é do homem, né, então faz parte ele também se nutrir do masculino. Então, é interessante que ele vá jogar bola? É, né, se ele gosta de jogar, deixa ele estar com outros Pescar. homens, pescar com outros homens, né. Uhum. Por quê? Porque faz parte também para ele se nutrir da energia masculina, né, de ser realmente o provedor, de ser aquele que vai e faz, né, e quando ele está em casa, ele pode também equilibrar ali com a esposa um momento acolhedor, né, mas ele precisa ter mais
forte nele a energia masculina, que é o do fazer, do ir atrás, do ir à luta, né. Fomos feitos assim, né, a Uhum. nossa natureza é para ser assim. Quem vai à caça é o homem, né, a mulher cuida do lar. Mas, hoje, no mundo que vivemos, a mulher ocupa um papel Até porque o na homem tem na uma quantidade bem maior de sim, testosterona, exatamente. exatamente por conta desse papel. É. Então, assim, a gente ocupa hoje um espaço no mercado de trabalho, mas a gente precisa entender que nós temos uma limitação física para isso, né, então a gente precisa descansar, nossa mente precisa de um tempo para relaxar, ler um livro, não fazer nada às vezes, entendeu? A Uhum, mulher, às vezes, ela se culpa muito de não fazer nada, porque uhum. porque ela Eu mesmo tenho um pouco ela quer estar o desse tempo todo desafio na aí. na 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 produção, fazendo, 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 né, e não para um minuto para descansar, a mente fica acelerada, né, então isso cansa a gente, isso adoece a gente, se a Uhum. gente não parar para olhar para isso. E no trabalho, como que essa questão das energias, elas contribuem ou atrapalham? Na verdade, se houver o equilíbrio, não tem como atrapalhar, só vai Uhum. A realmente pessoa tem que entender avançar. disso também, Exatamente. Se, para não manter tem esse como equilíbrio. eu só fazer, 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 fazer sem programar aquilo que eu preciso fazer, né. Então o feminino é a programação, né, eu vou organizar, vou pensar, vou nessa né, como empreendedor, por exemplo, eu vou organizar qual vai ser a minha semana, como é que eu vou, né, fazer a minha organização dessa semana, e tal. Então isso é o feminino. Agora, não adianta eu programar só e não executar, né, então a execução é masculina, né, então eu preciso trazer esse equilíbrio em qualquer situação, né, em qualquer situação, seja no profissional empreendedor ou no profissional seletista, né, porque, de toda forma a gente vai precisar executar, e o executar é do masculino, e o programar é do feminino. Ah, mas o homem também tem energia feminina, ele também vai precisar, às vezes, organizar a rotina dele para que ele cumpra todos os papéis que ele precisa executar naquele dia. Então tem, pelo que eu estou entendendo, essa questão da energia, ela pode ser ativada e Com certeza. desativada. Sim. Então vai depender do propósito que a pessoa tem Daquilo que ela conhece de si, principalmente. e do objetivo dela. Exatamente. Sim. Então a gente precisa ter essa questão do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer principalmente, né, para saber até para ter entendimento de onde eu estou, né. Onde eu estou, em que momento eu me encontro hoje. "Ah não, eu estou muito cansada, então eu preciso, baixar um pouquinho a minha energia masculina e focar um pouquinho mais no meu autocuidado, para olhar para as minhas questões, né, primeiramente, para que eu possa ser a minha melhor versão", né. Então a gente não consegue ser a melhor versão se a gente não para olhar para si primeiro. Sim, Não tem como. porque essa aceleração constante aí, uma hora vai pifar, Uma hora pifa, uma ou hora pifa. emocionalmente falando, ou Ou fisicamente fisicamente. falando. O físico, ele é muito do emocional, né. Então as Uhum. dores físicas, elas na maioria das vezes, elas começam no Não, é que emocional. às vezes a gente tem uma surpresa assim: "Nossa, fulano parecia tão bem, infartou". "Não, nem tinha pressão alta, Sim, não tinha sobrepeso". "Mas sim. como? Do nada?". Mas aí vai olhar a rotina, Nada é do né, nada. nada é do nada, nada é do nada. Aí vai olhar a rotina, a pessoa realmente extremamente ativa, só faz, só faz, só faz, não para pra nem fazer um exame que seja para cuidar da sua saúde, E hoje né. mesmo eu estava ouvindo um reel no Instagram, e uma pessoa falando que toda doença tem origem emocional, Sim, toda. E sim. várias delas hoje comprovação científica, É, a questão da com o da câncer, por exemplo. sim. A questão da epigenética, né, que eles trazem, que eles falam, é essa questão. Então, assim, a gente tem sim, né, fatores genéticos que nos levam para algumas doenças? Temos, né, mas nós temos a questão da epigenética, que é o quê? É aquilo que a gente pode fazer de diferente para que Para eu não mudar o para curso. mudar o curso, né. Então, se eu viver numa vida de estresse, uma vida, né, sem olhar para mim, né, só fazer, 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 eu estou ativando aquilo que eu já tenho. Né, Uhum, então, as mitocôndrias a gente herda da mãe, né, então na maioria das vezes as doenças que a gente adquire são do aquilo que a mãe traz, que a gente traz isso das mitocôndrias. Mas, eu já carrego aquilo comigo. Então se eu tiver uma vida de uma alimentação que eu não foco na minha alimentação, não tenho uma rotina de atividade física, né, que a gente precisa ter para, né, para toda a questão hormonal até. Né, e até liberar realmente algumas toxinas na questão da atividade física. Se a gente não olha para isso, a gente está caminhando para onde? Para aquilo que eu já sei, se não né. tem esse processo de autoconhecimento que você Exatamente, falou, para gerenciar as emoções. Falar assim: "Tá, o exatamente, que que eu ganho de ficar carregando essa mágoa, essa raiva? Eu tenho que exatamente. buscar uma solução Uma para isso, uma solução. resposta e uma solução".
E em tudo a gente tem o nosso 50%, né, Uhum. na constelação a gente fala sobre isso. Então em tudo a gente tem o nosso 50%, então se eu dessa raiva que eu tenho, qual é o meu 50%? Entende? Então a gente precisa olhar para isso. E se eu atrair essa situação Explica melhor essa questão dos 50%, é do que eu estou alimentando ou da minha culpa quando aquela raiva foi gerada? da minha culpa, e do porquê eu atraí aquela situação de raiva. Em tudo a gente tem o nosso 50%, Hum. em tudo. É, isso é exatamente para assumir essa posição de protagonista. Sim, Porque se para eu pra acho que deixar de sempre a ser a culpa é do vítima. outro, É. que eu sou fulano que me fez raiva, então Aí a culpa é eu do sou a outro só, vítima e a entendeu? culpa é É, dele. E se exatamente. eu Aí eu fico no entendo na situação de vítima, e aí a vítima não quer agir, e se eu né. entendo que eu tenho 50% de responsabilidade sobre isso, Aí eu decido o que eu faço com aquilo, entendi. entendeu? Aí eu decido, Uhum. aí eu posso ter o meu posicionamento em relação, eu sigo com essa mágoa ou eu resolvo ela, né. Então, quando a gente compreende o nosso 50%, a gente passa a olhar diferente para as situações também. Porque eu preciso entender do porquê que eu atraí essa situação para mim, nessa situação que me causou raiva, que me causou mágoa, por que eu atraí? Eu tenho meu 50% ali. Então quando Uhum. eu assumo a minha responsabilidade nesse 50%, aí eu tenho condições de fazer diferente. Ou eu permaneço na raiva, ou eu tomo uma atitude que eu vou sair desse contexto, olhando para mim. Mas de vítima não vai ficar. De vítima não, Uhum. a gente nunca é a vítima, a gente Uhum. sempre tem a nossa responsabilidade, sempre. E então esse processo aí de autoconhecimento, mais uma vez, vai interferir em tudo, inclusive nas escolhas que você falou, né, da alimentação, que eu posso mudar Sim, um curso que teria, de uma doença sim, com hereditária, certeza. da Uhum, epigenética, eu poderia mudar sim. fazendo uma atividade física, mas se eu não tiver a questão do entendimento, do autoconhecimento, para que eu tenha governo sobre fazer o que precisa ser feito, primeiro entender o que precisa ser Sim. feito e fazer o que precisa ser feito, isso Saber o que também não precisa vai ser feito, a gente mudar. vamos pensar, assim, na questão de perda de peso, por Uhum, exemplo, vamos pensar, né, você me conhece há algum tempo, você sabe que eu emagreci bastante, né, uhum. perdi 18 quilos, né, nessa evolução aí de 4 anos. Eh, por que, né, que eu sabia que tinha que ser feito? Sabia, mas eu dava conta de fazer? Não. Não, entendeu? Então, assim, quando que eu passei a tomar a dar conta de fazer? Quando eu parei e compreendi que eu precisava adquirir consciência em relação àquilo, que era eu mesma que fazia mal para mim, né. Uhum. Eu tinha uma alimentação totalmente desregulada. "Ah, já tô no peso que eu gostaria?" Não, mas estou em processo, Sim. né, então é um processo. Falho de vez em quando? Falho, mas eu já Uhum. tenho consciência. Então quando eu percebo que eu tô falhando, eu vou me resgatar novamente. Então, assim, é um E isso é muito processo. poderoso. Exatamente. Quando você percebe, a gente não vai deixar de ser falho, né, Uhum. porque: "Ah, não, eu agora eu trabalho, né, tenho autoconsciência". Não, a gente não deixa de ser falho, nós somos seres humanos, né. Então a gente vai continuar falhando. A diferença é que quando você se conhece, você vai compreender, fala: "Espera aí, isso aqui eu tô agindo dessa maneira por essa situação, então volta e reage", né. Então é aquele ditado famoso: "Saber é cognitivo, mas fazer é Fazer é totalmente totalmente emocional". emocional. Exatamente. E aí quando você compreende as suas emoções, você pode fazer diferente. Nas minhas palestras, normalmente eu pergunto, se todo mundo sabe que atividade física, praticar regularmente atividade física faz bem para a saúde. Aí todo mundo fala sim, balança a cabeça, se manifesta. Aí eu falo: "Então por quê que todos que falaram sim, ou todas as pessoas não praticam algum tipo de atividade física?" Sim, Vem de encontro com com isso que certeza, você falou. com A certeza. pessoa sabe, porque Sabe é que tem uma que fazer. informação amplamente divulgada, Sim, mas ela não consegue fazer. não consegue, porque aquilo tá no emocional dela. Ela ainda não compreendeu que ela é responsável pela saúde que ela quer ter, né. Então quando a gente entende qual a nossa responsabilidade, principalmente com nós mesmos, a gente a gente não dá conta de fazer. Agora Aí eu quando você entendo conhece a sua responsabilidade com a sua diferença, aí você vai lá e uhum. faz. Aí eu entendo que essa seria a primeira parte, ela entender que ela precisa assumir essa responsabilidade. Sim, Mas depois ela precisaria um pouco mais profundo, digamos assim, para entender qual é o bloqueio. O que sim, está impedindo ela verdadeiramente de entrar em ação. Seria exatamente. isso? Sim. Porque temos, né, temos os nossos Uhum, bloqueios, temos as nossas dores que são emocionais, que, não tem como, né, a gente fala assim: "Não, eu não tenho". Todo mundo tem, né, porque todos nós fomos crianças um dia, né, então todos nós tivemos expectativas em relação a como nossos pais seriam conosco, né, então não tem como a gente falar assim: "Ah, mas", a gente fala assim: "Ah, mas meu pai fez tudo".
hoje a gente olha com consciência, né, um adulto ele consegue ter consciência e falar assim: "Não, mas meu pai fez tudo que ele pôde, minha mãe fez tudo que ela pôde". Mas e a criança? A criança tem esse entendimento? Né, Não. quando ela às vezes ficou lá na escola esperando, né, o pai que atrasou 5 minutos pra buscar ela. Ela tem essa consciência? Não, né. Então assim, ela gera E com ali qual criança isso aí nunca aconteceu, né? pois Raro. é, com qual criança isso nunca aconteceu? Eu mesma causei isso nas minhas crianças. Não, você já ressignificou ali. A diretora está se manifestando, gente. Então, assim, na verdade, assim, é só um exemplo, né, mas Uhum. quantas outras coisas, né. Uma Sim, criança, a gente fala na constelação que quando acontece essas situações em relação à criança com os pais, gera o fluxo de amor interrompido, né. Então o que que é o fluxo de amor interrompido? É essa expectativa que eu tive que não foi atendida. Então a criança se retrai no sentimento dela, na emoção que ela tem em relação aos pais, e ela se fecha para aquele amor. Por quê? Porque ela tem medo de sofrer de novo aquela sensação que ela teve ali, aquela dor que ela teve naquele momento. Então, às vezes, o fluxo de amor interrompido entre pais e filhos pode ser gerado por um momento que a mãe deixou em casa e foi no mercado. 10 minutinhos que ela deixou sozinha, mas a criança procura a mãe, cadê a mãe? Entende? Então, assim, uhum. ela se bloqueia naquela dor, tipo, me abandonou, me deixou aqui sozinha. A mãe deixou sozinha? Não, entendeu? Assim, mas assim, na cabeça dela, na expectativa que ela tinha em relação a aonde está a minha mãe, ela se sentiu E abandonada. ela pode não expressar isso, Não, e isso ir para o inconsciente e ficar lá governando as ações dela sem nem ela ter sem nem consciência essa con disso. sem ter consciência disso. Total. Total. Então assim, né, então a gente que é pai e mãe, né, a gente é mãe, a gente faz o nosso melhor, né, a Sim, gente faz o nosso melhor, mas não tem como a gente, olhar para aquilo que ela espera da gente, que a criança espera da gente, mas eles têm expectativas, né, e a gente só tem frustrações porque a gente tem expectativas, né, sim. então a gente só se frustra porque a A gente gerou frustração é expectativa decorrente em de uma algo. expectativa Exatamente. não Não alcançada. alcançada. E isso acontece com os nossos filhos. Então todos nós fomos crianças. Então todos nós tivemos expectativas que não foram atendidas. Então todos nós temos nossas dores guardadas, Sim. né. Então, quando a gente para olhar para isso, quando a gente compreende que olhar para isso é necessário, a gente compreende que a gente pode fazer diferença conosco, principalmente. É o que eu sempre comento aqui no nosso nesse podcast, que todo resultado que eu não tenho, que a pessoa não tem, é fruto de um conhecimento que Que ela ela ainda ainda não não adquiriu. adquiriu. Então, Exatamente. se eu tenho alguma expectativa na minha vida que eu não consigo colocar em prática, não consigo realizar, tem uma explicação para isso. Sim, E ela pode estar no inconsciente. geralmente E está. ela, geralmente está, na maioria das vezes, na Sim, verdade, que é 80%, se fala que está no inconsciente, tem situações não há consciência de até 95% de coisas no inconsciente que governam as nossas ações e a gente nem sabe por sim, quê. Então, assim, realmente é algo muito complexo. Só que existe uma resposta para isso. sim, E o que nós não podemos fazer é ser pessoas conformadas com uma vida mais ou menos. É o que eu sim, falo para mim mesma. Eu não posso me conformar com o medíocre, que é o sim, mediano. Às vezes a sim, palavra medíocre parece uma palavra forte, mas ela significa mediano, então é o mais ou menos. sim, Então, se eu estou vivendo o mais ou menos em alguma área da minha vida, por longos períodos, tem alguma coisa errada. sim, E isso está dentro de um conhecimento que eu ainda não tenho, porque a trazer a consciência, como você falou, eu vejo que é o primeiro passo. Depois é sim, encontrar a forma de resolver, ou seja, criar um plano de ação, um processo de mudança, algo que vai fazer com que eu saia daquela situação e vá para onde eu desejo ou mereço estar. sim, Então, mas para isso eu preciso trazer a consciência. E aí tem formas, N formas de fazer isso. E a sim, constelação é uma é delas? uma delas. Na constelação a gente trabalha até um pouco mais profundo, né, porque a gente traz a questão, né, a teoria da constelação, ela traz que a gente carrega dores do nosso sistema familiar de até 7 gerações, né, então assim, às vezes de familiares que a gente nem conheceu, né, então são de até 7 gerações a gente carrega dores, né, então a gente vem carregando um pouquinho Porque de vai se cada repetindo os vai se padrões repetindo os de padrões. comportamento, nesse Exatamente, sentido. nesse sentido.
Então, assim, a gente nem conhece, né, o que aconteceu lá atrás, mas a gente está repetindo aqui, né. Então a escassez é uma delas, né. Então quando a gente fala da questão financeira, a pessoa tenta, tenta, tenta evoluir e não flui, né, aí você vai abre uma constelação da pessoa, você vê que ela está parada ali, né. E aonde está essa escassez? Às vezes não é nela mesmo, né, mas é aquilo que ela carrega, como é que ela vai prosperar, como é que ela vai se dar bem financeiramente se ela vem de uma linhagem de família que passou fome, que perdeu muitas, né, pessoas em relação a não ter condições de manter a alimentação, enfim. Então, você vê que aquilo tudo dói em todo mundo. Então, assim, você carrega aquela dor com você. Então, como é que você vai, avançar no seu financeiro se você vai deixar de pertencer? Então, o pertencimento é uma das leis da constelação, né. Então, é como se você deixasse de pertencer àquela linhagem, né. E é E isso necess tudo emocionalmente tudo falando, emocionalmente falando. Então, você se no sabota. inconsciente inclusive. Sim. Então você se sabota, você, né, encontra um emprego que você não gosta, você encontra, né, não consegue fazer com que o dinheiro pare, né, então, tipo, gasta demais, compra demais, aquela coisa toda, pra quê? Pra que você não fique com o dinheiro, né, então, Uhum. é uma questão bem complexa, mas, o pertencimento, ele é aquilo que nos une de forma mais leal ao nosso sistema, né, é o se sentir pertencente, né, é uma das leis da constelação, é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Então, o pertencimento é que a gente é mais leal, então a gente é mais ou menos como se fosse a A lei da gente é mais gravidade. leal sem querer querendo. Sem querer querendo, né, é igual a lei da Aham. gravidade, então a gente não tem como Fugir a dela. gente não foge dela, né, a lei da Uhum. gravidade existe, e a lei do pertencimento também, então a gente é mais leal ao nosso sistema do que a gente tem consciência para compreender. Então a gente Uhum. repete sem querer repetir, Isso explica muitas com coisas, certeza. de questões que a pessoa fala: "Nossa, por que que eu não consigo avançar nisso? Sim, Evoluir? Nossa, eu até gostaria, mas não não consigo", consigo, porque vem exatamente. essa questão da autossabotagem. Sim. E aí quando você compreende isso, aí é a questão do romper, né. Então, se eu compreendi que a minha escassez, ou, né, o exemplo da escassez, está relacionado a essa questão do meu sistema familiar, eu preciso, se eu quero evoluir disso, eu preciso romper. Então, mas o romper é o quê? É fazer diferente. Entende? Então, assim, eu preciso ter atitudes que eu vou fazer diferente, mas o fato de eu fazer diferente não significa que eu não pertenço, Uhum. entende? Mas é o assumir a culpa de ser diferente, de fazer diferente. Então isso gera uma culpa, no inconsciente, né, eu me sinto culpada de ser diferente Mas do que todos foram. mas a partir do momento que eu entendo que como funciona isso, emocionalmente falando e nos resultados, eu consigo mudar o meu padrão de De pensamento pensamento, e comportamento. isso, e atitude, né. E atitude, Sim, resultado sim, consequentemente. sim. Então não tem uma questão, eu não preciso ressignificar nenhuma dor, emocionalmente falando. Por É exemplo, necessário ressignificar. igual você falou, de repente eu não me senti amada ou Não, pelos é meus necessário pais, ressignificar. por um evento de injustiça que de repente meus pais nem perceberam que praticaram, Sim. mas praticaram, e eu não me senti amada. Então, para eu corrigir isso emocionalmente, eu preciso ressignificar. É necessário ressignificar. E compreender que a opção de fazer diferente sempre vai ser sua. Que você pode permanecer ali no local, mesmo compreendendo aquela questão, você pode escolher ficar, né, naquele lugar que você já estava, só que agora você está ali com consciência daquilo que te dói, daquilo que te machucou, né, então aí você tem escolha, fazer ou não diferente, Uhum, entende? Aí mas é necessário que a gente ressignifique, para que aquilo acalme internamente em nós. Né, porque quando você olha para isso, às vezes machuca, né, mas aí uhum. é realmente a necessidade de ressignificar o evento, né, a situação, a questão em si, para que você possa fazer escolhas diferentes a partir dali, porque senão você vai continuar fazendo as mesmas escolhas E tendo os mesmos e tendo os resultados. mesmos resultados, exatamente. Entendi, é uma lógica, Sim, onde a pessoa assume o protagonismo da história dela. sim, mas é uma decisão, Uhum. né, e ninguém pode obrigá-la a fazer isso. É ela que tem que olhar para si e decidir. E o interessante é que uma decisão certa da pessoa pode mudar a história dela e vai mudar a história De das toda a de geração toda a dela, geração. exatamente. Foi por isso que eu decidi olhar para isso, porque eu estava percebendo, né, eu percebia realmente nos meus filhos algo que me incomodava, né, de como eu estava sendo para eles. Então aquilo me incomodava. Então aí eu falei: "Eu preciso me entender isso, né, por que eu sou assim com eles?". E quando eu comecei a entender em mim, aí eu passei a ser uma mãe diferente. E isso também, te ajudou a mudar a sua visão sobre a sua história com seus pais. Com certeza.
Com certeza, com certeza. Por quê? Porque, assim, se eu olho pra minha relação com os meus pais, eu não tenho nada, né, Uhum, me dou bem com os 2, a convivência é boa, não tem nada em relação. Mas quando a gente olha pra criança, tem dores, entende? Quando a gente olha para nossa criança e você percebe que sim, aquela questãozinha fez doer. Ah, sim, essa questão aqui me doeu. Ah, isso aqui me fez falta, sim. Você compreende essas questões, mas não são do adulto, né? O uhum, adulto tem consciência, o adulto tem maturidade para olhar para uma questão e falar assim, tá, mas né, você sabe bem como é que é ser pai e mãe, né? Então, assim, uhum. hoje eu já Você sou tem mãe. experiência, então você tem uma Exatamente, você sabe, referência. exatamente, É. você sabe como a gente sabe como é ser mãe. Mas, quando a gente olha para a criança, a gente compreende que ela não tinha maturidade. A minha criança não tinha maturidade para Uhum, compreender tudo aquilo que aconteceu. Então, sim, para minha criança doeu, né. Então, eu preciso olhar para isso, eu preciso tratar isso em mim. Por quê? Porque a minha criança faz parte. Eu não sou separada da minha criança. A uhum. minha criança faz parte. Então não tem como eu dizer, assim, que para ela doeu e tá tudo certo, deixa embaixo do tapete. Uma hora esse tapete vai ser sacudido, e faz parte. E o Então que a eu só gente eu só vê consigo agir diferente quando eu compreendo que certas atitudes não são da minha adulta, certas atitudes são da minha criança. Então quando eu compreendo isso, eu consigo também ser uma adulta diferente. e até se perdoar. Com certeza. Entender que tipo: "Errei? Tá bom, errei. Então agora daqui pra frente eu faço diferente". E assim, o que a gente ouve muito é as pessoas falarem: "Ah, esquece, isso aí é passado. Olha pra frente, pensa na sua vida daqui pra frente. Tem que esquecer isso aí que passou. Ah, perdoa, larga a mão". Mas não é assim. Não. Não tem como esquecer, porque para esquecer a pessoa teria que ter Alzheimer Sim, ou outro problema de memória e ninguém quer ter. O sim, que a gente precisa é lembrar, saber que aquela história de dor aconteceu, mas sim. ela não deve doer mais. Entender que faz parte da sua Faz história, parte da então não história. né, a gente se torna aquilo que a gente é também pela nossa história, então assim, faz parte da minha história, doeu sim, mas hoje eu decido fazer diferente. Hoje eu decido entender que isso ficou para trás. Doeu? Doeu, mas agora vai ser É, e diferente. isso também é algo que a gente ouve muito, as pessoas querendo anular parte da história Sim, delas. não tem como. Até Tudo de aquilo que é relacionamentos. excluído, né, até que eu falei em relação ao pertencimento, tudo aquilo que é excluído, ele vem à tona o tempo todo para que ele se faça presente, né. Então assim, ah, não tem como eu falar: "Não, eu excluo, não quero saber da minha criança, ela sofreu muito, não faço, não quero saber". Não existe, você vai ser sempre testado, vão vir sempre pessoas que vão te colocar naquela sensação de dor, não vai ser o mesmo evento, mas vão ser situações que vão te remeter àquela mesma dor que a sua criança sentiu. Para quê? Para que você olhe para ela e entenda que aquela dor é dela, olhe para ela, acolha e siga diferente. Entende? Então, assim, não tem como eu falar assim: "Não faz parte mais". Faz parte. E aí, em relação aos relacionamentos, por exemplo, com pais, irmãos ou relacionamentos afetivos, cônjuge, por exemplo, que as pessoas tendem a querer anular uma pessoa que fez parte da vida dela. Uma vez você comentou algo comigo sobre isso, que não tem como Não ser tem. anulada uma Não. pessoa que fez parte da intimidade. Como que seria isso? Explica aqui pra É gente. justamente pela lei do pertencimento. Todos precisamos pertencer. Então, todo aquele que faz parte do seu sistema, né? Então, a relação de pais, por exemplo, é necessária a convivência, né? Vamos supor assim, ah, meu pai era muito agressivo, um exemplo, né? Uhum. Não é o caso do meu, mas meu pai era muito agressivo, batia, tal, tal, tal. Quando eu vou lá, ele só me xinga, tal, tal, tal. Então, assim, é necessária a convivência? Não, mas é necessário você olhar para esse pai e entender que é o pai que você tem. Nas condições que ele tem. Então, o que que ele te deu? A vida. Se ele não pôde te dar outras condições em relação a como é ser um pai, ele te deu a vida, Você só ponto. existe Você porque só ele existe existe. porque ele te deu a vida, porque ele disse sim para Uhum. sua vida, né. Então, a convivência não é necessário, mas é olhar para ele com gratidão pela vida que você recebeu através dele, né. Então a questão da convivência, né, que você perguntou, não é necessário o conviver, mas o aceitar que é o pai que você tem. Né, que é o pai que a pessoa tem. E em relação ao cônjuge, né, o cônjuge é uma relação porque os pais são uma relação de hierarquia, né, então a Uhum. questão da ordem, né, então é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Os pais são hierarquia, então a gente precisa ocupar o nosso lugar de pequeno diante dos pais. Em relação ao cônjuge, o cônjuge é igual, né, o cônjuge ocupa uma posição de igual conosco, mas ele pertence. Ainda que ele não seja cônjuge, mas se eu tenho uma relação de intimidade com ele, né, relação carnal, de intimidade com a pessoa, ali ele já faz parte do meu sistema. Então, ainda que esse relacionamento termine, ele continua fazendo parte do meu sistema. Por quê? Porque eu tive ali uma intimidade com ele,
né, uma intimidade de casal com essa pessoa, então Ou ele então faz todas as parte. pessoas tiveram relação sexual, todas essas que Sim, ela teve relação sexual, fazem parte. tem gente com sistema E grande tem gente com então. sistema grande. E aí até essa questão do sistema grande, né, isso às vezes impede os novos relacionamentos. Por quê? Porque a Entrar pessoa mais pessoas no sistema. sim, porque às vezes a pessoa não se torna disponível para o próximo relacionamento. Overbooking. E às vezes a pessoa não se torna disponível para o próximo relacionamento, né, porque às vezes ela tem tanta pendência emocional com os relacionamentos que passaram, que aí ela não consegue estar disponível para aquele que está ali adiante dela, né, e às vezes a relação não dá certo porque ela não está disponível emocionalmente para aquela pessoa. Mas e como que ela resolve uma pendência com né, da pessoa que entrou antes no sistema? Ela precisa acolher emocionalmente tudo que ela viveu com aquela pessoa, independente de como foi. Se ela atraiu para si, é porque ela tinha algo para evoluir com aquela pessoa, com aquele relacionamento. Então ela precisa acolher todos os relacionamentos anteriores. Então, mas assim, na prática, o que que significa esse acolher? Olhar as coisas boas que aconteceram ou As olhar para as boas, as coisas ruins e ruins, falar assim: "Nossa, as boas e as dessa ruim eu ruins, aprendi e tal entender qual é o coisa"? meu 50%. Tanto as Ah, boas tem a quanto questão dos as 50% que eu já estava exatamente. esquecendo. Pois é. A gente tem o nosso 50%. Então, assim, é entender que, tipo, por que essa pessoa surgiu na minha vida? Qual é o meu 50% com ela? Então, acolhe isso e segue, né? Então, assim, mas ela tem um lugar, ela precisa ter um lugar. Então, eu não posso dizer assim, nossa, que relacionamento horrível, não quero saber. O que que você aprendeu com esse relacionamento? Tudo gera aprendizado, né? Então, a gente precisa olhar para isso. Então esquecer que aconteceu algo, que teve um ex, uma ex, não existe isso. Não, não, Emocionalmente falando. esquecer no sentido de que, né, eu estou disponível para um novo relacionamento e tal, é o quê? Eu entendi, eu resolvi essa questão emocional que eu tive nesse relacionamento anterior e eu estou livre, disponível para o próximo. Porque quando você não resolve a questão emocional com o outro, aquilo sempre vai estar ali. E essa pessoa nova que vier, ela vai te trazer questões que vão te levar para esse mesmo lugar. É verdade. Vão te levar para esse mesmo lugar. Então resolve isso aqui emocionalmente para que você esteja disponível para o próximo. Disponível para quê? Para que seja diferente, para que seja a melhor? Não. Porque aquilo que você viveu era necessário, então não é um relacionamento melhor, é um relacionamento diferente. 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 Então é esse o contexto de entender e a questão do relacionamento, eh de casal, ela tem a questão do equilíbrio, né, do pertencimento à ordem e equilíbrio. Tem a questão do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, quem dá muito, né, é só eu faço, só eu faço, só eu faço, gera uma desordem no relacionamento, né. E aí esse relacionamento tende a não dar certo, porque se você só entrega, o outro não dá conta, né. Então precisa ter o equilíbrio, né, de eu dou algo, mas eu recebo algo também. Me fez algo de ruim, eu preciso equilibrar com algo de ruim, né, não na mesma proporção, mas eu preciso equilibrar aquilo Ah, então a gente pode se vingar? para que eu possa ficar emocionalmente bem. Não precisa ser uma vingança, né, porque a vingança, na verdade, ela Tô tem um brincando, gente, eu não sou dessas. Não. a vingança, ela realmente ela é na Uhum, questão da maldade, né. Mas não uhum. é nisso, é equilibrar, às vezes, de uma forma, tipo, um exemplo, por exemplo, Sim. às vezes o marido fez algo que você não Fale gostou, você detalhes vai de lá, pega o exemplos para cartão de crédito nós. dele e gasta um pouquinho, entendeu. Ah, Aí entendi. você sente que Mas, emocionalmente gente, você que resolveu aquilo equilíbrio pra bom você. comprar brusinha, como fala o padre Patrick. É, mas você entende que O às marido vezes fez raiva, você vai, pega o cartão e vai não é comprar umas necessário que você brusinha. faça igual o que ele fez, né, mas você sentir que pra você, você equilibrou aquilo, de alguma forma, entende? Então Uhum. o equilíbrio precisa Então, gente, acontecer. fique claro, não é vingança, É equilíbrio. é equilíbrio. Tipo assim, vou falar que é uma vingancinha, sem Um pouco maldade. menos, né, não na É, mesma proporção, um pouco menos. é verdade, dá uma certa satisfação Sim. isso. Agora se você não equilibra, você não fica bem Sempre com aquilo, você vai ficar sempre lembrando daquilo, sempre culpando, entendeu? Agora se você sente que equilibrou, aquilo morre. Um exemplo as crianças, quando que a gente às vezes fala assim: "Não, não bate", a criança, né, apanhou às vezes na escola. "Não, não bate, não retruca e tal". Se você deixa a criança da forma dela ela equilibrar, passa 5 minutos ela esqueceu daquilo. Ela tá brincando de novo como se nada tivesse acontecido com a outra criança. uhum, é Agora se a verdade. gente como mãe fala: "Não, não bate", E ela fica com raiva do outro amiguinho e no outro dia ele não quer brincar mais. Por quê? Porque internamente, emocionalmente ele ficou mal com aquilo, né, e não foi possível que ele equilibrasse do jeito dele. Agora quando ele pode equilibrar, ele fica bem. vamos dizer assim que a pessoa ficou em desvantagem Sim, naquela questão. Foi exatamente, foi prejudicada. prejudicado. E aí isso realmente deixa ele em desequilíbrio, ele fica com raiva. E isso que acontece com a gente, quando a gente sente que em algum momento a gente ficou em desequilíbrio, aquilo nutre na gente um sentimento de raiva, de não merecimento, de por que que foi assim, entendeu?
Agora, quando você consegue manter a questão do equilíbrio, você flui. E então dá um exemplo, assim, pra gente nesse contexto desses princípios que você falou, que é o São as leis, pertencimento, as né? leis, As leis sistêmicas. pertencimento, A ordem e o ordem e o equilíbrio. equilíbrio. Isso. Nas relações profissionais, isso também influencia? Sim. Nas relações profissionais, vamos dar um exemplo lá nosso de hospital regional, né? Eh eh, Temos muitas pessoas novas, né, e temos muitas pessoas antigas. Temos pessoas novas ocupando cargo de gestão, né, e temos pessoas antigas que são liderados de pessoas mais novas. Então, nesse caso, existe um equilíbrio a ser considerado, porque vamos supor, eu tenho 18 anos de regional, você também. Você tem mais, né? 19. 19. É. Então, assim, a gente já tem um tempo de casa. A sua gerente, por exemplo, ela tem menos tempo de casa que você, mas hoje ela é a sua hierarquia, né. A Uhum. minha hierarquia também hoje tem menos tempo de casa do que eu. Então faz sentido numa reunião, numa discussão, considerar a vivência que nós temos? Sim, Faz sentido, entendeu, porque nós temos mais vivência de casa, sim, mas a palavra final vai ser deles, porque sim, eles são a liderança. Então, sim. na questão da hierarquia, a gente precisa entender que eles são a liderança. Na questão da hierarquia de tempo no ambiente, nós temos mais tempo, né, então faz sentido considerar a nossa colocação, mas nós, mesmo tendo mais tempo, precisamos compreender que a palavra final vai ser deles. Então precisamos compreender isso e aceitar, Uhum. ainda que a decisão for diferente do que a gente considerou, Sim. entende? É a questão de respeitar a hierarquia, né, então na questão da hierarquia, nas relações de trabalho tem essas ponderações, mas a palavra final sempre vai ser da hierarquia. Né, e não cabe a quem é liderado julgar a decisão final, Mas entende? e nessa questão do pertencimento, por exemplo? O É pertencimento só nas relações familiares? não, ela é em tudo que a gente faz parte, todas as relações que a gente faz parte, então, assim, nas amizades, nas relações de trabalho, e por que que a gente às vezes procura setores específicos nos nossos ambientes de trabalho? Porque que faz ligação com aquilo que eu tenho afinidade, né, então, assim, eu tenho algo daquele grupo, eu tenho algo a compartilhar com aquele grupo, então eu me sinto pertencente, né. Então, nas relações de amizade, você não vai fazer amizade com uma pessoa que é totalmente diferente de você. Amizade permanente, né, você pode, né, Uhum. conversar, bater um papo, tá, mas você não vai ter afinidade com alguém que é totalmente diferente de você. Então a gente identifica no grupo nossas afinidades, né, e isso traz a questão do pertencimento. Eu me sentir ali que eu faço parte desse grupo. Quando a gente não tá bem no lugar que eu não faço parte, a gente fica incomodado, né, a gente se sente incomodado e a gente quer sair. Então isso, na questão do pertencimento é isso, a gente não consegue identificar características nossas naquele grupo, então a tendência é que a gente saia. Né, então nas relações de trabalho todas as leis fazem parte de todas as relações. É, mas aí você fala de sair do grupo no sentido de ter intimidade Sim, com pessoas daquele grupo, mas de sim. repente a pessoa não pode sair Do do serviço, serviço. sim. Mas Então aí é diferente, uma mas aí ela relação trabalha como? Insatisfeita, é. ela não tem rendimento, satisfatório, porque ela não se identifica com aquilo. Ela Uhum. faz porque tem que fazer, mas não porque ela sente prazer em estar executando a tarefa. É, porque na questão do conceito do salário emocional, que é algo que nos motiva a se sentir realizado, bem-sucedido no trabalho, tem a questão do pertencimento. Sim, E só que a questão do pertencimento no salário emocional, ela está mais voltada à pessoa se sentir participante daquele ambiente, dos processos, da tomada de decisão, dela se sentir acolhida pela liderança, pelos próprios colegas. Então o pertencimento está mais relacionado ao processo de trabalho. Aí mas de no fato ela vai se caso sentir nesse contexto quando ela hum, consegue se perceber acolhida naquele ambiente. entendi. Acolhida no sentido de que eu faço parte desse lugar, né, e como eu faço parte? Não é somente eu sou ouvida, não, eu me sinto parte desse lugar. Aí ela consegue se colocar numa situação como você acabou de mencionar, de sentir participativa, tal, tal, porque senão ela se anula, ela está ali por estar. Se ela não tem a sensação interna de Mas que ela para ela ter pertence, essa sensação interna de que ela pertence, ela vai ter que se conectar com pessoas lá, ela se conecta com as pessoas que daquele tenham ambiente. princípios e valores semelhantes ao dela, com quem ela se Características, às vezes, nem são princípios e valores, às vezes são características emocionais. Às vezes tá. ela se identifica com as características emocionais daquele grupo, Pode ser uma característica emocional inadequada também. também.
entendi. Então o pertencimento nem sempre ele acontece com aquilo que é De uma positivo. maneira positiva. Exatamente. Uhum. Né, um exemplo que eu sempre dou é em relação ao alcoolismo, né, então a pessoa sabe que aquilo faz mal para ela, sabe que faz mal para a família dela, né, o fato dela estar no alcoolismo, mas ela não consegue fazer diferente, né, o pai era, o avô era, ela não consegue fazer diferente, entende. Então assim, não é Então para só ela o ser positivo, pertencente àquela família, ela ela inconscientemente ela ela precisa busca estimular o o vício, vício. o vício. Às vezes Entendi. o vício não é na bebida, mas é em outro vício, entende, mas ela sente que o vício faz parte do pertencer, e ela não consegue fazer diferente. Se ela não traz isso pra consciência, né. Quando ela traz pra consciência, aí é uma escolha. Aí ela Aí é uma sim. escolha. Então olha só a importância da gente desenvolver o autoconhecimento, buscar respostas para aquilo que não está bom. Sim, Então é a primeiro para mim o primeiro passo. Tem alguma sim, coisa que está desalinhada, que não está bom? Então eu preciso encontrar uma resposta. sim. E a ciência hoje traz muitas Muitas. informações, muitas teorias, coisas que a gente sabe que na prática funciona. Sim. Tem a questão espiritual também, mas isso é outro contexto que a gente também precisa trabalhar, eu acredito E tudo se plenamente. soma, né, na verdade Se tudo se soma. soma, corpo, mente e espírito, Sim, se soma, mas a gente está no enfoque aqui mais da questão, científica, da questão emocional, do que a ciência hoje já traz de informações pra gente, que no caso não teria objeção nenhuma para que pessoas pudesse para que as pessoas possam, na verdade, buscar a sim, informação, com buscar o certeza, conhecimento e buscar um novo resultado. com certeza. E também, Denis, você trabalha com práticas integrativas e complementares, Sim. que também contribuem com essa questão da saúde. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, Nós já estamos finalizando é, aqui. tá. As práticas integrativas foi uma área, assim, que eu gostei bastante também, então, além né, do Reiki, eu faço Reiki também, ventosa, terapia, auriculoterapia, foram coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né. Mas, assim, a que eu me dedico mais realmente é a constelação familiar, das práticas integrativas. A gente tem um espaço lá no hospital regional que a gente atende os servidores, né, o espaço terapêutico, então lá eu atendo mais realmente a constelação familiar. Às vezes eu abro também para atender, ventosa e tal, mas o que eu mais atendo lá é a constelação familiar. Mas as práticas integrativas elas vêm justamente para isso, né, para pra agregar, né, às pessoas algo mais leve, né, então é trazer um conforto emocional, né, porque assim, as questões emocionais elas dão dores físicas também, né, então tipo a ventosa ela trabalha muito as dores físicas, a aurículo trabalha muito o emocional e o físico, então a gente tem, né, o reiki ele trabalha muito o emocional, né, o físico também. Então a gente tem todas essas práticas integrativas que a gente tem para tudo somar, né, com a nossa melhoria emocional. Então a gente tem que buscar, né, algo para estar bem, né. Quando a gente está bem, a gente consegue evoluir tudo na nossa vida, né, tudo vai fluindo de forma melhor. Então a gente pode buscar outras formas além às vezes da terapia convencional, né. Então às vezes a pessoa fala assim: "Ah, não vou, não quero ficar falando tal, tal", então não precisa, tem outras formas, né, porque tem gente que não gosta de falar, né, mas tem outras formas de você Uhum. acolher os seus sentimentos, acolher suas emoções e melhorar isso, né, emocionalmente falando. E a saúde integrativa também, que é algo que eu aprendi também nesses 2 últimos anos aí, e é uma área também que eu sou bem apaixonada, porque, quando a gente aprende a olhar para a saúde de uma forma diferente, né, de uma forma mais realmente da saúde e não da doença, né, a gente começa a fazer diferente para si primeiramente, né. Então eu realmente comecei a fazer para mim, né, o olhar da saúde integrativa, e aí eu realmente tenho colhido os resultados disso, né, de olhar para mim, olhar para minha saúde, né, olhar para os meus filhos, tentar agregar a saúde integrativa para minha família também. Então a saúde integrativa ela realmente olha para o que eu posso fazer de melhor para a saúde, e não para tratar doença, né. Tratar doença tem a medicina, né, que vai tratar ali com medicamentos e tal, a saúde integrativa não, é o estar bem, né, então é Promover saúde. promover saúde, né, então é o estar bem, então é Uhum. não deixar a doença chegar, né, então é Entendi. tratar, o corpo físico antes da doença evoluir.
né, Então é então algo que todos precisam, com certeza. porque se a gente não arrumar tempo para cuidar da saúde, vai ter que arrumar tempo para Pra cuidar cuidar da da doença, doença. Isso é um exatamente. fato. E às vezes a pessoa Uhum. realmente ela não olha para isso com valor, né. Porque ela sente assim: "Ah, mas eu tô bem, se eu tô bem, eu não preciso", né. Mas é justamente a gente não esperar ficar ruim, né, é olhar para, né, fazer exames de rotina, olhar como é que tá, evoluir. Às vezes tá perdendo cabelo, aquela coisa toda, e não consegue perceber que aquilo é o corpo gritando socorro, né. É o corpo: "Não consigo dormir, meu intestino não É funciona". um sinal de É um sinal alerta. de alerta, né, então assim, algo errado não está certo, né, então Uhum. assim, precisa olhar para Algo isso. errado não tá É, certo, algo errado não é está certo. verdade. Então, mas as pessoas não param para olhar para isso, elas só param para olhar quando a pressão tá lá em cima, passa mal, tá doendo demais, aí vai procurar ajuda. Mas a saúde integrativa justamente ele foca na saúde, né, então é buscar, condições E físicas essas para não práticas evoluir para integrativas fazem parte da saúde dessa integrativa saúde integrativa, da também. promoção da saúde. Sim, porque a saúde integrativa também considera as emoções como algo importante para estar bem. Entendi. Então só está colocando em prática mesmo aquilo que se fala Sim, amplamente aí, a partir de estudos científicos, sim, que todas as doenças têm fundo emocional. sim, com certeza. Essa pessoa falou todas, né, então você fala: "Ah, mas e as infecciosas, não sei o quê". Mas ainda assim a gente acredita que a questão da imunidade poderia Você não evitar você que uma infecção que a gente está exposto o tempo todo evoluísse. com certeza, com certeza. E às vezes a pessoa não para olhar como tá a imunidade dela. Sim. E Dani, fala também sobre o seu trabalho como enfermeira esteta. Gente, vocês viram quanta coisa essa pessoa faz? Ela também é enfermeira esteta, tem o Também. consultório dela, e lá Hum. qual que é o seu foco maior lá no consultório de enfermagem estética? Bom, eu faço toda a parte, né, de harmonização facial, corporal, então eu trabalho com toda essa parte. É uma área muito gostosa, né, então é legal, assim, pra gente que está acostumada com a área hospitalar, quando a gente foca na estética, você vê um outro campo, né, um outro olhar, é uma outra sensação de estar, É né, saúde estética. exatamente, é uma outra Uhum. sensação, porque ali você não está vendo a doença, você está vendo realmente melhorando a autoestima da pessoa, ela entra feliz, ela vem em busca de algo que vai deixar ela mais feliz, então é totalmente diferente do ambiente hospitalar, né, então, para mim tem sido algo muito novo, e eu tenho gostado bastante dessa área. E eu faço toda a parte da harmonização facial e corporal. Gosto, assim, de coisas mais naturais, né, então você fala assim: "O que que você gosta?". Gosto de coisas mais naturais, PRP, ozonioterapia, gosto dessas coisas mais naturais. Mas faço outros? Faço, né, mas se você perguntar o que que eu gosto, geralmente eu começo com o PRP, que é algo mais leve, que estimula colágeno, que, né, então assim, eu gosto de começar, assim, com os mais leves para ir evoluindo aos poucos, mas se a pessoa chega e fala: "Eu quero fazer assim", a gente tenta ali, né, ajustar, né, uma coisa ou outra, mas, a gente também atende à necessidade do cliente, né, embora a gente compreenda também na anamnese as questões, né, que tudo que engloba, por que que essa pessoa quer essa mudança tão radical assim, né, também olho para isso, né, converso com a pessoa sobre isso. Mas, de toda forma, a gente tenta, às vezes, respeitar também a decisão do cliente, né. É, porque toda intervenção, vamos usar esse termo, que popularmente seria procedimento, ele deve ser precedido de uma Sim, de consulta. uma consulta. Então, essa consulta tem etapas, uma delas é a anamnese, de ouvir a história do paciente, coletar essa história, fazer uma Sim, correlação com o exame físico, e aí ver, dentro da necessidade do paciente, ou da expectativa dele, o que, que fica sim, melhor para ele sim, alcançar aquele resultado. Enfim, tem todo um processo metodológico, técnico e científico sim, para se fazer uma intervenção que seria o procedimento. sim. É, Só e que tem com esse seu conhecimento de autoconhecimento, também se torna inevitável você não inevitável. correlacionar A gente isso. não consegue mais olhar depois que a gente compreende um pouco, É, você não consegue mais olhar para o outro somente com aquilo que ele te traz de externo, não tem sim. como. Então a gente sempre olha um pouquinho a mais, né, um pouquinho adiante daquilo que ele te traz Na externamente. camada mais interna da Interna, pessoa. não tem como ser diferente, a gente não Uhum. consegue. Então a gente É, sempre acaba evoluindo uma conversa um pouquinho por a questão emocional também. porque somos seres emocionais. Sim. Todos nós temos uma E história, assim, né, tem então tem algumas afecções na parte da estética que ela tem todo esse contexto, né, tipo, melasma, ele é muito inflamatório, então, às vezes você trata, né, com suplemento, você faz a questão da coleta do
dos exames, olha o exame, vê se tá tudo bem, suplementa, faz procedimento, mas às vezes não é melhora, mas assim, às vezes ele também tem uma questão emocional ali no fundo. Então você tem que olhar para tudo isso. Não tem como a gente tratar somente a afecção estética, às vezes. Tem condições que não dá. Tem condições que a gente, às vezes, né, faz um procedimento e resolveu. A pessoa quer fazer uma toxina botulínica, faz e resolveu a questão que ela tem ali. Mas tem coisas que a gente tem que aprofundar um pouco mais, porque você não vai conseguir resolver de uma vez só, entendeu? Então você Uhum. vai indo um pouquinho mais a fundo ali com o paciente para Isso tudo entender é um pouco mais. esclarecido com ele para alinhar a expectativa dele. Também, né, alinhar a expectativa é algo importantíssimo, né, Uhum. justamente por isso, porque às vezes a pessoa chega também numa intenção de que algo vai ser grandioso demais e você não tem condições de fazer aquela grandiosidade de uma vez só, né, porque as pessoas não entendem que às vezes a pele caiu, né, em 50 anos, aí às vezes ela Uhum. quer que a pele fique novinha de novo num Numa procedimento. sessão. É. Olha, você tem que fazer isso. A Dani é uma excelente profissional, viu. Eu já tenho minhas experiências com ela. Ela É, me deixou linda, só que eu só não fiz o último procedimento, né, Dani, até hoje eu e não fui. Mas quando agora eu será já que tô vai? falando pra ela que eu vou voltar lá, tô precisando. Tá na hora de voltar, né. Ficar com a minha cinturinha 64 de cintura. Você consegue, Dani, esse milagre? Não? É, acho que temos um É. trabalho árduo pela frente. Vamos ter que fazer uma boa anamnese, alinhamento de expectativas. Exatamente. O corpinho de alguns anos atrás não 64 dá. cintura, igual de Miss, igual de Miss. Mas aí, como você sempre fala, são múltiplas questões aí nessa história, Sim. não é só fazer lá o procedimento Não, estético. não tem como. Tem que fazer atividade física, tem que cuidar do Tem que que ter uma come. alimentação, às vezes é necessário suplementar algumas coisas, então tem Uhum. todo um É, tem a contexto, questão da suplementação também. tem todo um contexto, É verdade, cada pessoa é uma pessoa que às e os vezes o resultados são procedimento sozinho individuais. não vai resolver. Então não adianta Tem o querer é chegar é lá com 100 de cintura e sair com 64, E que é não a vai questão acontecer. da minha responsabilidade, né, eu tenho Uhum. 50%, qual é a minha responsabilidade naquilo que eu quero pra mim, né, qual é eu não posso colocar toda a expectativa no profissional, né, Sim, eu preciso entender que eu tenho também a minha responsabilidade com aquilo que eu busco, né, então é sempre trabalhar com o cliente nesse sentido, qual é o seu 50%, você entendeu qual que é o seu 50%? Porque senão ele coloca toda a expectativa no profissional e não vai conseguir alcançar, né, em algumas verdade, situações. verdade. Dênia, que papo gostoso, tanto aprendizado. Eu gosto muito de conversar com você. Realmente eu acompanhei muito dessa sua evolução como pessoa, como profissional, sempre uma pessoa super competente, dedicada, comprometida, todo Obrigada. esse tempo que a gente trabalhou juntas. Mas eu realmente tenho visto esse desenvolvimento em você como pessoa. E o Sim. quanto você tem contribuído também na vida das pessoas que, por algum momento, passam por você. Então, essa generosidade eu acho algo lindo em você. Quantas conversas profundas nós já tivemos Hum. em pequenos espaços de tempo, Em e 18 nas, anos. nas oportunidades que nós tivemos. E Sim, tudo isso agregou muito valor na minha vida. Por isso, eu gostaria e pedir que você viesse aqui no podcast, porque eu tinha certeza que não seria diferente do que foi, que você agregaria realmente muito valor na vida das pessoas que querem viver algo novo. Porque, como eu te sim, falei antes da gente começar a gravação, que o podcast Quem Lidera Governa é um podcast que tem o objetivo de mostrar histórias, contar histórias. sim. Então, contar histórias é uma forma de transmitir conhecimento. E a nossa humanidade evoluiu e chegamos onde chegamos porque nós contamos histórias. E viemos de histórias, né. Viemos de histórias, Viemos de histórias. escrevemos histórias, então tudo está em torno de histórias. Então eu Exatamente. acredito que as histórias é uma forma poderosa de gerar conhecimento, agregar valor, de conectar pessoas. Então o podcast Quem Lidera Governa tem esse propósito, trazer pessoas com histórias bem-sucedidas, com os seus desafios também, que como todos os convidados passam por aqui, fala nem não é tudo perfeito, Não. mas a gente faz da vida ser mais cheias de momentos perfeitos e isso é uma das belezas da vida que depende de nós, das nossas escolhas. Então, o podcast tem esse objetivo e com certeza nesse episódio esse objetivo foi alcançado. E eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, pela sua generosidade, né, por toda a nossa história aí de amizade, de muita convivência, de lutas, de raiva junto, De né, raiva Dênia? De junto. de vitórias De também. vitórias também, Então, muitas. assim, para mim é celebrar com chave de ouro ter você aqui no podcast.
tá bom, minha amiga? Ai, que bom. Bom, eu também fico muito grata pelo convite, né. Então realmente a gente tem uma história longa aí de muitos anos, aprendi muito com você também. Muito do que eu sou profissionalmente também tenho a vocês, né. Obrigada. E, bom, eu fico grata, para mim também foi um desafio estar aqui, né, te falei que esse seria um desafio, Hum. mas o que é da vida se a gente não se desafiar, né. Sim. Então pra gente evoluir, a gente precisa se desafiar, né, evoluir da minha zona de conforto, né. Então pra mim estar aqui é um desafio. Por quê? Porque ficar em casa pra mim seria mais zona de conforto, né, mas a gente Uhum. só evolui quando a gente também aceita se desafiar, né. Você carrega um conteúdo poderoso, precisa ser divulgado e Sim, internet é uma preciso forma. preciso trabalhar minha energia masculina, tá vendo? É. Que é o fazer, né. Então eu Sim. preciso, trabalhar a minha energia masculina justamente para realmente fazer um pouco mais daquilo que eu já tenho feito, E né. você está de parabéns. Ai, Uhum. obrigada. Eu já sou uma veterana aqui, não sei se esse é meu 8º episódio, já tô me achando aqui, né, uma veterana de podcast. Mas é legal, é gostoso, eu Com acho que certeza. é um momento, assim, de troca de conhecimento, de compartilhamento, Sim, é leve, eu acho sim. leve. Fiquei muito feliz pelo convite, né, gostei muito de estar aqui, Que bom, eu fico né, feliz de fiquei muito saber. feliz quando você começou com ele, né, Uhum. então a gente fica feliz com as conquistas dos amigos, e estar aqui para mim realmente é um presente. Obrigada, Dênia. Eu trouxe um presente para você, porque nós não conseguimos trazer a caneca, que a gente traz todo podcast aqui, só que com essa história do Dia das Mães, Ninguém tá fazendo. ninguém está dando conta de fazer as canecas. Mas como a Sim. gente se vê frequentemente lá no hospital, eu vou te entregar a sua lá. Só que eu trouxe um outro presente para você, Ai, que que é o chique. livro Ai, que chique. das Amigas de Negócio, então, da qual eu sou coautora, eu e a Anne. Sim, eu vi quando vocês Então aí postaram. traz histórias, que inspiram outras pessoas, histórias de mulheres, porque é um livro somente de mulheres. Então um livro lindíssimo, que conecta pessoas, que ajuda o leitor. Olha só, se aconteceu na vida dela, também pode acontecer na minha. Com certeza os leitores vão se conectar com histórias diferentes que tem aí. Tem Sim. 18 coautoras, né, Anne? 18? Tem 18 coautoras, histórias diferentes, eh, superações diferentes, desafios diferentes e superações diferentes, que vai te ajudar também a, trazer uma nova perspectiva. Então Sim. esse livro ele é muito Não, e de mulheres, né, então de no trio mulheres. feminino, né, no trio feminino. Inclusive nós temos exemplares desses livros para vender, o valor dele é R$ 59,90. E se você tiver interesse em adquirir esse livro, também pode entrar em contato comigo aqui pelo YouTube mesmo ou pelo Instagram, que a gente combina a forma de entrega desse livro. Obrigada, Dênia. Antes da gente finalizar, deixa a sua rede social aqui para quem queira conhecer mais você, o seu trabalho. Aí você pode olhar para essa câmera Tá. aqui para Bom, falar. então o meu Instagram é @deniafelix.9, me sigam, né, para vocês terem um pouquinho daquilo que eu trago de conhecimento, mas, eu realmente queria agradecer, né, pelo convite de estar aqui mais uma vez, gostei bastante, fiquei Ai, bem à vontade, que bom, fico feliz. e conte comigo sempre que precisar. Obrigada, Dênia. E aí eu quero pedir para você, que no começo eu não falei, mas para você se inscrever no canal, hein. Quem tá só passando aí e não se inscreve, ó, tá falhando comigo. Tô inscrita, sempre É, a chega Dênia mensaginha para mim. é, a Dênia foi uma das primeiras que eu falei: "Ó, se inscreve no canal". Então se inscreva, ativa o sininho de notificação exatamente para acontecer o que a Dênia falou, quando publicar um vídeo novo, você já é notificado. Curte, comenta, compartilha. De repente você está ouvindo aqui esse conteúdo e fala assim: "Nossa, que interessante, pode ajudar fulano, cicrano". Seja generoso, compartilha com essas pessoas. Sim, com Essas certeza. pessoas serão beneficiadas. Então você pode contribuir com o desenvolvimento de outras pessoas compartilhando. E eu agradeço pela sua audiência até aqui e eu te espero no próximo episódio.